Vamos agora à última parte do nosso capítulo 2, transformadores trifásicos. Nessa parte, nós vamos tratar de resolver alguns problemas, e resolver problemas de transformadores é sempre usando o sistema por unidade, ou chamado sistema PU. Já usamos algumas vezes em alguns outros problemas, mas agora eu vou usar de forma um pouquinho mais sistemática. E vamos tratar de transformadores trifásicos de 3 enrolamentos, sempre em operação equilibrada. Vamos pegar um exemplo, o exemplo do 100, na página 72, o exemplo 2.7. Ele pega 3 transformadores monofásicos, de 50 kVA, 230, 2300, 230. E ele conecta de forma trifásica para, no primário, ter 4.000 volts. Evidentemente, essa aqui é uma tensão fase neutro, essa aqui é uma tensão fase-fase, portanto, esse lado da conexão é uma conexão em estrela. O lado de baixa ele conecta em delta, portanto, os dados aqui mostram que esse transformador é um transformador trifásico conectado delta-estrela, cuja potência trifásica é 150 kVA. Ele dá também o valor em ohm da impedância. Nunca se dá valor em ohm de impedância de transformador, porque sempre quando você dá valor em ohm, você tem que falar. Você está falando do lado de alta tensão ou de lado de baixa tensão. Nesse caso particular, ele deu no lado de baixa tensão, só para complicar um pouquinho o problema, porque a gente sabe que problemas em sistemas equilibrados, trifásicos, a gente sempre transforma o delta em Y e resolve a fase A. Portanto, aqui ele está dando uma impedância em delta. Para resolver esse problema, eu vou transformar ela em estrela, ou seja, dividir por 3, e vou tratar o meu problema resolvendo simplesmente a fase A. Finalmente, ele define uma carga e pede a regulação de tensão. O primeiro passo para a gente resolver esse problema, portanto, é definir as bases. Eu lembro que toda a solução em valores reais, ampere e tal, está no livro, está na apostila. Nós vamos fazer simplesmente em PU. É sempre bom definir as bases, usar como base os valores nominais do transformador. Portanto, a potência trifásica e a tensão de linha. Nesse caso, o primário fica definido como 150 kVA. Eu sempre uso a mesma potência para todos os enrolamentos. A tensão de linha do primário é 4.000 e a tensão de linha do secundário é 230. Quando eu defino esses 4 valores, todos os outros valores ficam uma consequência. A potência monofásica é 1/3 da trifásica, a tensão fase neutra é raiz de 3, é a tensão de linha dividida por raiz de 3, a minha corrente vai ser V sobre I, a minha impedância vai ser V2 sobre S. Então, dadas essas duas, todas as outras viram consequência. E quando a gente define dessa forma a nossa base para o nosso sistema, a gente tem a tranquilidade de saber que não interessa se eu falo potência trifásica ou potência monofásica, o valor numérico vai ser o mesmo. Não interessa se eu falo tensão de linha ou tensão de fase, o valor numérico também será o mesmo. Então simplifica muito e, evidentemente, quando eu trato de transformadores, aquela relação do transformador ideal some com essa definição de base. Definidas as bases, a gente calcula qual é o valor da impedância. O valor da impedância no secundário, evidentemente, era o valor do enunciado dividido por 3. No primário, era aquele valor multiplicado por 100, porque a relação de transformação era 10:1. E aí, quando eu boto esses valores em PU com aquela base que a gente escolheu no slide anterior, evidentemente, os valores ficam iguais, certo? Uma das vantagens, como eu disse, de uma solução em PU é que eu não preciso fazer referência de primário ou secundário para as impedâncias do transformador. Definida a impedância do transformador, eu calculo a carga. Foi dada a potência, 120, eu boto essa potência em PU. Eu tenho a tensão como a tensão nominal, portanto o valor numérico em PU é 1. Eu uso normalmente a tensão na carga como minha referência fasorial, portanto o fasor V2 é 0 graus. Sabendo quanto que vale S, sabendo quanto que vale V, você calcula quanto que vale I, S sobre V, direto. Mas I é composto de módulo e ângulo, e o ângulo é dado pelo dado do fator de potência indutivo.
calculo o arco cujo cosseno é 0,85 e boto o sinal de menos porque ele é indutivo, que eu sei porque ele está atrasado em relação à minha referência. Em geral, eu prefiro trabalhar em graus, então transformo o radiano para grau e eu tenho então quanto que vale I, 0,8 menos 31,79 graus. Sabendo quanto que vale I, V2 e Z, cálculo de V1 é absolutamente trivial. Calculando V1 em PU, a regulação de tensão fica sendo essa partezinha aqui, 1,41%, exatamente igual ao resultado do livro, como não podia deixar de ser. Vamos fazer um segundo exemplo. Agora, está definida uma carga de 27 kVA, mais uma vez com 3 transformadores monofásicos, ligados em Y-delta. Evidentemente, aqui ele está dizendo qual é a ligação. Essa tensão aqui é fase neutro, portanto, a ligação fase-fase, esse valor daqui para cá, ou o valor nominal do meu transformador trifásico, seria esse valor vezes raiz de 3. Ele dá, da mesma forma, no lado de baixa, portanto, no lado ligado em delta, o valor da impedância em ohm. Eu vou ter que dividir esse cara por 3 e aí calcular a impedância em PU, tá certo? Esse cara ainda me define uma impedância entre o gerador e o transformador e entre o transformador e a carga, ou seja, um circuito equivalente com essa cara. Eu tenho o transformador aqui com a impedância dada, uma impedância entre a fonte e o transformador e uma outra impedância. Esses valores aqui, em geral, são dados em valor em ohm. Portanto, a gente precisa saber como calcular o seu valor em PU. Certo? Evidentemente, esse cara aqui eu vou ter que botar em PU na base do secundário, esse cara aqui na base do primário. Primeiro ponto, então, como fizemos no problema anterior, é definir as bases. Nesse caso, potência trifásica 30 kVA, 2.300 volts, a tensão fase-fase no primário, a potência monofásica é consequência, fase neutra consequência, I e Z, tudo consequência, da mesma forma para o secundário. Definindo a base, eu calculo a impedância do trafo. A impedância do trafo é esse valor dividido pela impedância de base, ou esse valor dividido pela impedância de base do secundário, que, como sempre, tem que dar o mesmo valor numérico. Preciso calcular agora as impedâncias dos dois alimentadores. Eu tenho seus valores em ohm, R e X, eu boto em PU. Esse cara aqui eu boto com os meus valores de base do primário, porque essa impedância está no primário. Esses aqui eu boto com a minha referência do secundário, porque eles estão no secundário. Então, eu agora tenho essa resistência, a resistência do transformador e essa resistência com 3 resistências em série, 3 reatâncias em séries, está definida, então, a impedância equivalente do meu sisteminha. Eu preciso, então, calcular a corrente, está dada a potência, portanto, eu sei a potência PU, mais uma vez eu pego a tensão na carga como referência, I é S sobre V. Com o fator de potência indutivo, eu calculo em módulo e agora o ângulo, sabendo Z, sabendo V, sabendo I, o cálculo de V1, mais uma vez, é absolutamente intuitivo e muito fácil, certo? Se eu tenho o valor em PU, eu multiplico pela base e eu consigo o valor em volt, ou o valor no MKS. Para terminar, vamos tratar dos transformadores de 3 enrolamentos, muito utilizado em sistemas trifásicos, quando eu preciso de 3 níveis de tensão. Por exemplo, um gerador para uma linha de transmissão e para o seu serviço auxiliar. Eu tenho, então, na fase A, na fase B, na fase C, que 3 enrolamentos estão no mesmo eixo. Portanto, as relações que valem para o transformador de 2 enrolamentos têm que valer também para os 3 enrolamentos. Ou seja, a relação entre tensão e número de espiras é igual. A força magnetomotriz naquele eixo, naquele núcleo, também se iguala. E a gente obtém, então, um circuito equivalente parecido com o transformador, só que generalizado, com uma impedância de magnetização e uma impedância do primário, uma do secundário, uma do terciário, que nesse exemplo aqui eu botei todos para o primário ou em PU, né, fazendo tudo em PU. Esse exemplo aqui a gente vai fazer todo em PU e vamos ver como é que a gente calcula esses parâmetros. Basicamente, para o ensaio em circuito aberto, a gente termina Zmag e eu preciso fazer 3 ensaios em curto-circuito. Eu boto uma tensão V1 e boto em curto-circuito V2, portanto eu meço Z1 mais Z2,
Eu boto uma tensão em V1 e boto em curto V3, meço Z1 mais Z3, depois eu boto uma tensão em V2 e meço Z2 mais Z3. É isso que a gente faz, esses são os 3 ensaios. A gente chama Z12, Z13 e Z23, e evidentemente com esses 3 valores eu consigo calcular Z1, Z2 e Z3. Bom, vamos fazer um exemplo que isso fica um pouco mais claro. Essa aqui é a transformação para, dado os resultados do meu ensaio em curto-circuito, eu obter a impedância de cada ramo do meu circuito equivalente. Pegando um exemplo de um transformador 18, 230, 4,16 kV. Y delta, com cada enrolamento com uma determinada potência nominal. Como eu falei, a base pode ser qualquer uma, qualquer uma. Evidentemente, todos esses números, quanto esses aqui, são tensões de linha e potências trifásicas, e aqui estão os resultados do meu ensaio em curto. Sempre fundamental saber aonde é feita a medida, porque eu vou ter que botar em PU com base nos valores do primário, secundário e terciário, aonde foram feitas as medidas. Primeiro ponto é definir as bases. Eu escolhi 100 MVA como a minha potência trifásica de base, uso a mesma para os 3 enrolamentos, as 3 tensões nominais, as outras definições saem diretamente. Calculo então aquela minha tabelinha, a primeira medida, pegando os valores de base do primário, a segunda medida, pegando os valores de base do secundário, e a terceira, os valores de base do terciário. Se eu faço a divisão entre V e I, eu tenho Z. Se eu pego P, divido por I ao quadrado, eu tenho R. Se eu pego Z ao quadrado, tiro R ao quadrado e faço a raiz, eu tenho X. Portanto, eu consigo calcular R, Z e X nos meus 3 enrolamentos. Fazendo esse cálculo, a gente faz aquela transformação calculando a impedância do circuito equivalente, R mais JX. E acho que com esse exemplo a gente encerra o capítulo 3, encerra o capítulo 2, os nossos transformadores trifásicos. Muito obrigado e até a próxima.